Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Hoje eu vou fazer alguns exemplos de sistema de amortização. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de matemática financeira da URGS. A primeira questão que eu escolhi é a questão da Sofia. Sofia deseja comprar um carro no valor de 41.300, dando 21% de entrada e financiando o restante em 48 vezes mensais pelo sistema Price, a uma taxa de juros de 1,78% ao mês. Determine o valor pago na oitava prestação. Então vamos observar primeiro que esse exercício pede os juros pagos na oitava prestação. Não é um exercício que pede apenas a prestação, porque se pedisse a prestação não importava se seria a primeira, a segunda, ou a oitava, ou a 40ª. Por quê? Porque no sistema Price as prestações são todas iguais. Então pedir a primeira ou a oitava seria a mesma coisa. Então bastaria determinar a prestação. Só que ele pede os juros da oitava prestação. E no sistema Price a gente sabe que existe um balanço entre juros e amortização que mantém a prestação constante. Então no início o sistema Price tem juros muito altos e amortização muito baixa. E ao passar do tempo a amortização vai subindo e os juros vão caindo. O que eu estou dizendo? Que os juros mudam ao longo de todas as prestações. Então, os juros da primeira prestação é diferente dos juros da oitava. E o problema justamente pede para a gente determinar os juros da oitava prestação. Para que a gente consiga fazer isso, nós vamos precisar determinar o saldo devedor logo antes de ser pago a oitava prestação. Ou seja, a gente precisa determinar o saldo devedor do sétimo mês. E para determinar o saldo devedor do sétimo mês, eu preciso determinar quem é a prestação. Então esse problema começa com a gente determinando quem é a prestação do Price. Depois nós vamos calcular o saldo devedor na dataset e a partir do saldo devedor a gente vai conseguir calcular os juros da prestação 8. Então voltando aqui, vamos entender o problema, né? Então inicialmente a gente tem esse fluxo de caixa. A Sofia vai receber um bem de 41.300. Mas no fluxo de caixa dela aqui na data zero, né, ela vai pagar 28% de entrada. Eu poderia colocar uma flechinha para baixo com os 28% de entrada e o valor inteiro do carro. Mas aqui a gente já simplifica fazendo a diferença. Então, quanto que ela de fato recebe de adiantamento, né? Quem é o P dela na data zero? É os 41.300 vezes 72%. Por que 72%? Bom, porque se ela deu 28% de entrada, o quanto ela ainda não pagou é 72%. Então, 0,72 de 41.300 e isso é 29.736. Então, na data zero, ela tem aqui 29.736 que ela recebeu na forma do carro que ainda não foram pagos. Esse valor aqui, ela precisa pagar em 48 prestações. Todas essas prestações vão ter o mesmo valor R. Então, nosso primeiro passo nesse problema é determinar quem é o valor dessa prestação R. E aí nós podemos simplesmente usar a fórmula que nós sabemos, né, que R é igual a P vezes a taxa, vezes 1 mais a taxa elevado a n, dividido por 1 mais a taxa elevado a n menos 1. E aqui no nosso caso, nós temos que a taxa vale 1,78% ao mês, o nosso prazo do financiamento é 48. E o P a gente determinou aqui, 29.736. Logo, a prestação vai ser 29.736 vezes, então, a taxa 0,0178 vezes 1,0178, porque eu já fiz 1 mais a taxa, elevado a 48, tudo dividido por 1,0178 elevado a 48 menos 1. E fazendo essa conta na calculadora científica, nós achamos 926
563, tá? Eu vou mostrar a terceira casa decimal aqui para vocês, mas eu não vou fazer arredondamento nenhum, tá? Isso aqui não foi um arredondamento. Se eu continuar os cálculos, eu vou continuar com tudo que aparece na calculadora científica. Eu vou encadear os cálculos lá na calculadora científica, mas só para mostrar aqui para vocês o valor aproximado, tá? Então, a prestação seria aproximadamente esse valor, 926,56 centavos. Certo, agora vamos ver então como que fica o fluxo lá na dataset. Por que na dataset? Porque eu vou precisar determinar o saldo devedor da dataset para achar a oitava prestação. Então aqui, ó, a gente já sabe que esse valor aqui foi 29,736 e que a prestação é aproximadamente 926,56. Então agora nós queremos determinar os juros dessa prestação aqui, da oitava. Para isso eu preciso determinar o saldo devedor no mês 7. E como que eu determino o saldo devedor no mês 7? Bom, eu olho para todo esse fluxo que ainda não foi pago, de 926,56, 3, e aí eu vou fazer encadeado, sem arredondamento, lá na minha calculadora. Mas eu vou olhar para todo esse fluxo aqui que não foi pago e vou me perguntar, bom, quanto que esse fluxo aqui vale na dataset? Se eu trouxer ele para a dataset, quanto que vai valer esse fluxo? Então essa dataset aqui é o que a gente chama de data focal, onde eu vou estar me colocando e olhando para o fluxo. Se eu olhar isso aqui como a data focal, eu estou olhando um fluxo que começa a vencer no próximo mês, certo? E que tem quantas prestações? 48 menos essas 7 aqui que foram pagas. Então esse fluxo aqui tem 41 prestações. Então eu estou olhando para um fluxo que tem o N igual a 41, que tem a prestação aproximadamente 926,56 e que tem taxa de 1,78% ao mês. Então, se eu quero determinar o quanto vale esse fluxo um mês antes dele começar a ser pago, eu posso usar as fórmulas de anuidade postecipada, porque esse aqui seria o P da anuidade postecipada. E aí, usando a fórmula de anuidade postecipada para achar esse saldo devedor, então eu vou chamar aqui, ó, de saldo devedor no mês 7, tá? Esse P aqui, na verdade, é o saldo devedor no mês 7. Ele vai ser a prestação vezes 1 mais a taxa elevado no prazo desse fluxo, menos 1, dividido pela taxa vezes 1 mais a taxa elevado no prazo. Mas agora o prazo é 41. Então, o saldo devedor na data 7 vai ser a prestação, 926, com 563. E, de novo, eu não faço isso aqui arredondado, tá? Eu vou fazer encadeado na calculadora usando todas as casas. Então, a resposta que está lá na calculadora, eu vou seguir vezes, aí vou multiplicar por, abre parênteses, 1 mais a taxa, então 1,0178 elevado na 41 menos 1, fecha parênteses, tudo dividido por 1,0178 na 41 vezes 0,0178. E aí, fazendo essa conta, nós vamos encontrar que o saldo devedor é 26.802 com 18 centavos. Então, esse fluxo de 41 parcelas de 926,56 valem 26.802 com 18 na dataset. Então, agora que nós temos o saldo devedor da dataset, 26.802 com 18. Então, quem é os juros da prestação 8? Os juros da prestação 8 é simplesmente a taxa de juros sobre o saldo devedor. Eu tenho que incidir a taxa de juros sobre tudo que se deve um mês antes dessa parcela ser paga. Então, é 0,178 vezes 26.802 com 18.
E isso aqui vai dar R$ 477 com 078. E agora sim, bem no final, a gente faz o arredondamento. E isso aqui vira 477 com 0,8. Pessoal, se vocês olharem nas notas, existe uma fórmula para calcular os juros da 40ª prestação, dado o prazo N, lá nas notas de aula. Por que eu não resolvi usando a fórmula? Bom, porque aquela fórmula não é dada na prova, então apesar de estar ali porque ela pode ser derivada, a gente não usa aquela fórmula na prova porque ela é meio contraintuitiva. E o nosso objetivo é que vocês entendam a matéria e aí vocês consigam resolver diversos problemas. Então a fórmula, vocês só vão conseguir resolver o problema que pede juros, o problema exatamente como dado aqui. E da maneira que eu fiz, vocês vão trabalhando os conceitos e vocês vão conseguir resolver problemas que a gente pode mudar um pouquinho, mas vocês entendem como caminhar no fluxo, como achar o saldo devedor, que os juros é simplesmente a incidência da taxa de juros sobre tudo que se deve. Então aqui, da maneira que eu fiz, vocês têm um mapa para resolver essa questão, usando diversos conceitos da disciplina, mas também cada um desses conceitos, cada um desses passos que a gente viu, pode ser um módulo que vocês possam resolver outra questão. Então vocês modificam um pouquinho um desses módulos e pegam um outro módulo, por exemplo, se a questão tivesse com uma taxa nominal, então vocês iam pegar, o primeiro passo, que seria o primeiro módulozinho, é trocar a taxa de nominal para uma taxa efetiva. Aí depois que trocar a taxa efetiva, eu posso aplicar esses módulozinhos. Agora eu vou calcular a prestação, agora eu vou calcular o saldo devedor, e depois que eu calcular o saldo devedor, eu vou encontrar os juros da prestação que eu quero, certo? Então, eu não aconselho vocês usarem aquela forma, eu aconselho vocês a entenderem o que eu fiz nesse exercício e sempre aplicar essa ideia de eu preciso encontrar o saldo devedor. Isso é bastante útil na vida real, esses problemas de refinanciamento, a gente até vai ver dois hoje, sempre aparecem na disciplina, porque eles sempre aparecem no mundo real. É muito comum as pessoas precisarem refinanciar algo, ou porque elas vão fazer um abatimento da dívida, elas recebem um dinheiro extra e querem abater, ficar com uma prestação menor, ou simplesmente porque elas não conseguem pagar e aí elas precisam ou esticar o prazo, ou renegociar a taxa de juros para baixar um pouco a prestação, certo? Vamos ver como a gente resolve essa questão na HP12C, com os mesmos passos que eu fiz, tá? Então, na HP12C, a gente tem 3 módulozinhos separados, como a gente fez ali, 3 passos separados, como a gente fez na calculadora científica, ou à mão, digamos assim. O primeiro passo é calcular a prestação, que está aqui em azul claro. O segundo passo é calcular o saldo devedor, que está aqui em verde, e aí o terceiro passo é calcular os juros da prestação. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a prestação, tá? Mas, pessoal, o que eu preciso para calcular a prestação? Não muita coisa, né? Eu preciso informar o PV para ele, preciso informar o prazo e preciso informar a taxa. O PV é 72% de 41.300. Bom, se vocês não sabem ou não querem fazer de cabeça que 100 menos 28% é 72%, vocês podem de fato fazer essa conta lá na calculadora, né, para garantir que não vão fazer nada errado. Então, começamos limpando a memória. Aí eu vou entrar assim, 41.300, eu quero saber quanto é 100 menos 28% disso. Então, eu vou dar um Enter, aí eu vou calcular 100 menos 28. 72. E agora eu vou apertar por cento, porque ele vai me dar os 72% de 41.300. 29.736. Beleza. Agora eu vou declarar isso aqui como o meu PV. E agora é só declarar o prazo, que é 48, a taxa, que é 1,78, e pedir o PMT. Então, 926.563.4429. Certo.
Agora, quando eu for calcular o saldo devedor, lembrem o que aconteceu quando eu fui calcular o saldo devedor, né? Eu simplesmente vou olhar para o fluxo para frente do momento que eu estou olhando. Então, eu me coloquei na data 7, a data focal era a data 7. Eu olhei que o fluxo agora tinha ainda 41 prestações, de quanto? De 926. Então eu vou declarar 926 como uma prestação, mas isso já está lá, ó, já está declarado 926 como uma prestação. Vou declarar 1,78 como a taxa, mas isso já está também declarado, então não preciso refazer. Está ali a taxa já. A única coisa que eu preciso mudar é o prazo, que era 48 e agora é 41. Então eu vou dizer, bom, mas se o prazo for 41, quem é o PV? 26.802,18. Ou seja, o PV seria o saldo devedor na data 7. Quanto vale esse fluxo na data 7? E agora, por fim, é só calcular os juros, que é aplicar o 1,78%, que é a taxa de juros, sobre todo esse valor devido. Então, Enter, 1,78%. 477,078. E agora sim a gente poderia arredondar, né? Que nos daria 477,08. A próxima questão que eu escolhi é justamente uma das questões que eu falei agora há pouco, sobre fazer um abatimento, que é a questão da Esther. Então ela tem um financiamento, em algum momento ela tem uma grana extra, e aí ela abate o financiamento e quer diminuir as parcelas, ou seja, ela quer abater parte do saldo devedor e diluir as parcelas, diluir esse abatimento nas parcelas para que as parcelas fiquem menores. Então vamos lá ver a questão da Esther. Esther comprou uma fazenda de valor 325.500 através de um financiamento pelo sistema Price a uma taxa de juros de 0,97% ao mês e pelo prazo de 84 meses. Junto com a 12ª parcela, Esther fez um pagamento adicional abatendo 35.805 da dívida e mantendo o prazo original do financiamento. Calcule o novo valor da prestação após esse abatimento. Então vamos pegar aqui as informações do problema. Ela comprou uma fazenda no valor de 325.500, então esse é o PV, é o quanto ela recebeu na forma de bem, na data 0. Através de um financiamento pelo sistema Price, uma taxa de juros de 0,97% ao mês, pelo prazo de 84 meses. Então ela vai pagar 84 parcelas iguais. Por que eu sei que é iguais? Porque é Price. No Price as parcelas são constantes. Junto com a 12ª parcela, aí aqui na 12ª parcela, ela vai fazer um pagamento de 35.805. Então ela vai, além dessa parcela, ela vai fazer um pagamento de 35.805, mas ela quer manter o prazo original da dívida. Então o que vai acontecer, né? Essa parcela ela vai ter que baixar. Quando a gente faz um abatimento, sempre tem duas opções que nos dão: ou diminuir o valor da parcela ou diminuir a quantidade de parcelas. Então a Esther decidiu diminuir o valor da parcela. E aí pede para calcular o novo valor da prestação após esse abatimento. Então aqui, para ficar claro, o que vai acontecer? Ela vai ter pago 11 prestações, e aí vai chegar na 12, ela vai pagar a 12ª, tá? Então ela vai pagar a prestação 12, o R, e mais 35.805. E isso vai modificar o saldo devedor da data 12, o saldo que eu teria se apenas eu olhasse essas prestações aqui, tudo que ainda não foi pago, as 72 prestações. Por que 72? Porque são 84 e ela já teria pago 12. Então se eu olhasse essas 72 prestações que não foram pagas ainda, então meu primeiro passo vai ser calcular o valor dessa parcela. E logo depois eu vou calcular o quanto esse fluxo aqui vale na data 12. Depois que eu calcular isso, eu vou conseguir, agora sabendo o saldo devedor na data 12, abater os 35.805. E abatendo esses 35.805, eu vou descobrir quanto de fato ela deve na data 12 após o abatimento. Então, calcular a prestação.
2. Calcular o saldo devedor. 3. Abater 35.805 do saldo devedor. Do saldo devedor. 4. Com esse novo saldo devedor, recalcular a prestação. Então aqui a gente tem 4 passos para seguir para conseguir resolver esse problema. Então vamos lá. Beleza, primeiro passo, calcular a prestação. Então vamos calcular a prestação sabendo que o PV é 325.500. O nosso N inicial é 84, no início, né, ela vai pagar em 84 prestações. A taxa de juros é 0,97% ao mês. E R é o que eu gostaria de saber. Bom, e o que nós sabemos? Dado que é uma anuidade postecipada, o sistema Price é uma anuidade postecipada, nós podemos calcular a prestação usando as fórmulas de anuidade postecipadas. A prestação vai ser o principal, o PV, vezes a taxa, vezes 1 mais a taxa elevado a N, dividido por 1 mais a taxa elevado a N menos 1. Então, no nosso caso, a prestação vai ser 325.500 vezes 0,0097 vezes 1,0097 elevado na 84 dividido por 1,0097 elevado na 84 menos 1. Fazendo essa conta na calculadora científica, nós vamos obter que a prestação é aproximadamente 5.683,487. E novamente, eu não faço arredondamento intermediário, eu só estou fazendo aqui para poder mostrar para vocês um valor, eu não ficar falando só a letra R. Então eu sei que essa prestação é aproximadamente 5.683,487. Mas quando eu der sequência agora no passo 2 para calcular o saldo devedor, eu não vou entrar com valor aproximado, com esse valor que eu coloquei aqui na tela para vocês do R. Eu vou seguir com o R, que a calculadora está mostrando no visor, encadeando os cálculos. Certo, nosso próximo passo, agora sabendo essa prestação aqui, que ela é aproximadamente 5.683,49, né, é calcular o saldo devedor na data 12. Como que eu vou calcular esse saldo devedor, né? Então agora vai ser igual ao passo de calcular o saldo devedor no exercício anterior. Eu vou olhar para esse novo fluxo, que tem prestação de aproximadamente 5.683,49, que tem 72 prestações e que tem uma taxa de 0,97% ao mês. E vou me perguntar quanto vale esse fluxo um mês antes. Mas quanto vale esse fluxo é a mesma coisa que perguntar o PV. Quanto ele vale um mês antes é a mesma coisa que perguntar o PV, o principal dele, o valor atual dele. É a mesma coisa que perguntar o principal dele. Então nós podemos novamente usar a fórmula, né, para saber o saldo devedor na data 12. O saldo devedor na data 12, que é o principal desse fluxo aqui, ele é dado pela fórmula R vezes 1 mais a taxa elevado na N, só que meu N agora é 72, ó, menos 1 dividido por a taxa vezes 1 mais I elevado a 72. Substituindo ali, a gente tem o R, 5.683,49. De novo, eu não faço a conta com o 49, eu faço a conta com o valor que está no visor da calculadora. Faço tudo encadeado. Isso aqui vai ser 1,0097 elevado a 72 menos 1, dividido por 0,097 vezes 1,0097
elevado na 72. Fazendo essa conta aqui, a gente vai obter 293 com 515 com 667. Então esse é o saldo devedor aproximado na data 12. Agora eu vou abater, né, os 35.805. Então, eu vou chamar aqui de saldo devedor 12 linha, que vai ser o saldo após o abatimento. Vai ser 293 com 515, 667, menos o abatimento, 35.805. E isso vai nos dar 257.710 com 667. Então, esse saldo devedor em verde aqui é 257.710 com 667. Agora, sabendo esse novo saldo devedor, eu posso recalcular a prestação. Então, eu posso calcular essa prestação R', que é a prestação do novo saldo, de novo usando as fórmulas de anuidades postecipada, porque a gente tem uma anuidade postecipada aqui, com N igual a 72, taxa de juros igual a 0,97% ao mês e o principal dado por 257. Então, a nova prestação vai ser o principal, 257.710, 667, e novamente eu não vou fazer nenhum arredondamento, eu só estou fazendo aqui para mostrar as contas para vocês. Mas lá, quando eu for para a calculadora, eu vou usar o valor que ela estava me dando no visor. Então, vezes 0,097 vezes 1,0097 elevado na 72 dividido por 1,0097 elevado na 72 menos 1. E isso vai dar aproximadamente 44.990 com 17,7. E agora sim, arredondando, nós teríamos a resposta de 4.990 com 18. Então a prestação diminui de 5.683 para 4.990 com 18 após a Esther fazer o abatimento na data 12 de 35.805. Vamos fazer na calculadora financeira? Então, de novo, na calculadora financeira eu separei todos os passos que a gente tem que fazer. O cálculo da prestação aqui em azul claro, o saldo devedor no mês 12 aqui em verde, o saldo devedor descontado, o valor de 35.805 também em verde, né? Eu estou usando verde sempre para o saldo devedor, e azul para o cálculo da nova prestação. Então, primeiro eu vou limpar os meus dados financeiros, poderia limpar todos os registros. 325.500 é o meu PV, 0,97 é a minha taxa, 84 é meu N, e aí eu peço PMT. 5.683 com 487. Essa vai ser a prestação. Agora, se eu quero calcular o saldo devedor na data 12, eu vou olhar o fluxo dos 72 não pagos. E a única coisa que eu preciso mudar é o prazo. Então, eu vou mudar o prazo para 72 e vou pedir o PV. 293.515 com 667. Bom, agora eu preciso abater os 35.805. Então, vou entrar com esse valor e diminuir. 257.710. Esse vai ser o PV do próximo fluxo. Então, vou declarar ele como PV. E observem, esse próximo fluxo ele tem 72 prestações. O N já é 72, então não preciso declarar. Recall N, ó, 72. A taxa de 0,97, mas a taxa de 0,97 também já está lá, não preciso declarar. Ó. Recall a taxa 0,97. Então a única coisa, e o PV já está dado, né?
A única coisa que eu preciso fazer é perguntar quem é o PMT. Menos 4.990,17. Então esse é o pagamento depois do abatimento, como nós encontramos fazendo à mão nos slides anteriores. A próxima questão que eu escolhi é a questão do Geosvaldo. Essa é uma questão de saque. É uma questão que não envolve nada de price, fala apenas do sistema de amortização constante, e é uma questão em que pede uma determinada prestação. Vai pedir a prestação de número 88. No saque, o cálculo da prestação ele não é tão simples quanto no price. Por quê? A não ser que seja a primeira. Porque no saque as prestações são todas diferentes. Por que as prestações são diferentes no saque? Porque no saque a amortização é constante. Então nós temos um valor que vai ser amortizado da dívida que se permanece constante em todas as parcelas, e como os juros muda em cada parcela, a prestação que é juros mais amortização também muda. Então, para nós encontrarmos uma determinada prestação do saque, a gente precisa saber qual é a amortização, que é fácil de encontrar, mas a gente também precisa saber os juros que incidem naquela parcela. E para saber os juros que incidem naquela parcela, a gente precisa saber o saldo devedor no mês anterior. Então, apesar de não é uma questão muito elaborada no sentido de que tem diversos fluxos de caixa acontecendo, ou tem uma mudança de regime, ou tem um abatimento, não tem nada disso. É só uma questão em que pede a prestação. Mas a prestação do saque ela não é tão simples de calcular como a prestação do price. Então, por isso que eu resolvi colocar aqui nos exercícios. E esse ainda tem uma dificuldade extra, porque vocês têm uma taxa anual, mas as prestações são mensais. Então, vocês têm que lidar com a mudança de taxa antes de fazer a questão. Então vamos lá ver a questão do Geosvaldo. Geosvaldo adquiriu uma fazenda no valor de R$328 mil, financiado em 132 meses pelo sistema saque a uma taxa efetiva de 11,54% ao ano. Qual será o valor pago por Geosvaldo na 88ª prestação? Então vamos pensar o seguinte: eu quero descobrir o valor pago por ele na prestação 88. Então eu quero saber o R88. O R88 ele é composto por amortização, que nesse caso é constante, porque é saque, sistema de amortização constante, então ela não muda, para todas as prestações ela é simplesmente A, então não preciso colocar um índice aqui, porque o A1 é igual a 2, igual a 3 e assim por diante, mais os juros da prestação 88, certo? E os juros da prestação 88 é simplesmente o saldo devedor no momento 87 vezes a taxa de juros. Então é a taxa de juros, só que é a taxa de juros mensal, vezes o saldo devedor na data 87. Por que é a taxa de juros mensal? Os pagamentos são mensais, então a incidência de juros é mensal. Aqui ele me deu a taxa anual, e essa taxa é efetiva, tá? Então eu preciso encontrar a taxa mensal, esse seria o primeiro passo. Então o passo 1 aqui desse problema é achar a taxa efetiva. A taxa efetiva mensal. E como a gente faz isso? Bom, 1 mais a taxa efetiva mensal elevado a 12 é igual a 1 mais a taxa efetiva anual elevado a 1. Relação entre taxas efetivas lá do tópico 4. Então, a taxa efetiva mensal vai ser 1 mais a taxa efetiva anual elevado a 1 sobre 12 menos 1. Ou seja, a taxa efetiva mensal é 1 mais a taxa anual, 0,1154, elevado a 1 sobre 12, menos 1. Calculando essa taxa, nós temos que ela é aproximadamente
0,0091 42,6, ou seja, 0,9142,6%. Então esse é o valor da taxa efetiva mensal que nós precisamos fazer a incidência dela sobre o saldo devedor da data 87. Tá, temos a taxa. Vamos olhar aqui o nosso fluxo de caixa para entender bem o problema e como a gente calcula o saldo devedor na data 87. Bom, então o nosso fluxo de caixa é algo que ela retira um valor na data zero, né? Então aqui eu tenho um valor na data zero de 328 mil. E aí ela vai fazer 132 pagamentos, mas observem aqui, eu coloquei as flechinhas diminuindo de tamanho, porque é saque, então as prestações elas vão ficando cada vez menores. E nós queremos saber quem é a prestação aqui no mês 88, certo? E esse fluxo de caixa, ele está equilibrado por essa taxa mensal que a gente acabou de calcular, de 0,91426%, aproximadamente isso, né? Então, para nós resolvermos esse problema, nós precisamos encontrar o quanto vale essas prestações aqui, do 88 em diante, na data 87, porque é o que eu disse para vocês. O primeiro passo foi calcular a taxa efetiva, mas agora a gente precisa encontrar o saldo devedor. E para encontrar o saldo devedor, eu preciso encontrar a parcela de amortização. Então, na verdade, o passo 2 é encontrar a parcela de amortização. Bom, como que eu encontro A de um sistema de amortização constante? Observem, eu preciso quitar essa dívida de 328 mil. E eu preciso quitar em 132 meses. A cada um desses meses, eu quero quitar uma parte constante da dívida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 328 e vou dividir eles por 132. Isso aqui vai me dar o valor de 2.484,84 e aqui é uma dízima 848484. Então, vou manter aqui a dízima. Ou seja, pessoal, todo mês eu preciso pagar 2.484 com 85 centavos, se a gente arredondar, para eu quitar a dívida. Eu preciso pagar isso de amortização, tá? Fora os juros. Isso não é a parcela, isso é a parcela de amortização. Ou seja, todo mês eu pago 2.484 com 84,8484 de amortização. E aí eu vou pagar, se eu pagar 132 vezes essa parcela de amortização, eu quito os 328 mil. Mas eu ainda tenho que todo mês também pagar os juros da dívida, né? Então, o primeiro ponto era encontrar o quanto ele amortiza. Encontramos. Por que isso é importante? Bom, porque agora o saque, calcular saldo devedor é fácil. Calcular a prestação do saque não é tão simples, mas calcular o saldo devedor é muito simples. Por quê? Porque eu sei que o que ele deve são 132 menos o que ele já pagou, então 132 menos 87 parcelas de amortização. Porque cada mês eu quito esse pedacinho da dívida. Então, o que me faltam quitar são 132 menos 87 desses pedacinhos. Então, o saldo devedor na data 87, que seria o passo 3, calcular o saldo devedor, ele é 132 menos 87 vezes A. Ou seja, nós temos que o saldo devedor é 132 menos 87 vezes 2.484 com 848484. Ou ainda, para que a gente não corra risco de acidentalmente
perder alguma precisão aqui, eu posso colocar 328 mil sobre 132, porque isso aqui é a amortização, né? A amortização é 328 mil sobre 132. Então, fazendo essa conta, nós vemos que o saldo devedor na data 87 é 111 mil. Agora que nós sabemos o saldo devedor, ou seja, isso aqui ó, vale 111.818 com 18, 18, 18. Nós podemos calcular os juros que incidem sobre esse saldo, que vão compor a prestação 88. Então, os juros da prestação 88 vai ser a taxa mensal vezes o saldo devedor 87. E agora nós já calculamos as duas coisas. Eu vou colocar um aproximado aqui porque para a questão de mostrar aqui para vocês, eu vou aproximar as taxas só para escrever, mas quando eu calcular, eu calculo tudo sem fazer nenhum arredondamento intermediário. Então aqui a gente tem que a taxa mensal que nós calculamos é 91.426%, né? Vezes o saldo devedor de 111.818 com 18, 18, 18 a dízima. E isso nos dá os juros da prestação 88. Isso aqui dá 1.022 com 31,2. E agora nós podemos calcular a prestação 88. A prestação 88 é a amortização mais a parcela de juros 88. E isso vai nos dar 2.484,8444 mais 1.022 com 31,2. Isso vai nos dar aproximadamente 3.507 com 16. Pessoal, eu fiz essa conta mostrando no papel, né, que vocês poderiam ir para a calculadora em cada um daqueles passos, como fazer calculando de fato todo os passos intermediários, calculando os juros, calculando... Mas dá para a gente já escrever, se a gente está confiante com a matéria, direto de uma vez só. Vou mostrar para vocês como se faz isso. Observem o seguinte, olha, a prestação 88, ela vai ser a amortização mais os juros da parcela 88. E os juros da parcela 88 é o quê? É a taxa vezes o saldo devedor 87. Agora, o saldo devedor 87, ele é 132, vou trocar a cor aqui para ficar claro para vocês. Isso aqui é 132 menos 87, né? O total seriam 132 parcelas, mas 87 já foram pagas na data 87. Parcelas de amortização que ainda faltam a ser pagas. Então, vezes A. Certo? Então, isso aqui vai ser a amortização mais a taxa mensal. Mas a taxa mensal, eu sei a fórmula, né? Eu escrevi lá no início para vocês. A taxa mensal vai ser 1 mais a taxa anual elevado a 1 sobre 12 menos 1. Posso trocar isso aqui por 1 mais a taxa anual elevado a 1 sobre 12 menos 1. Essa vai ser a taxa mensal. Tudo isso multiplicado pelo saldo devedor, que é 132 menos 87A. E agora eu sei quem é a parcela de amortização também. A parcela de amortização é os 328 mil dividido por 132. Então, nós temos que a prestação 88 no saque vai ser 328 mil dividido por 132 mais 1 mais a taxa anual, que tá aqui, 11,54, basta vocês substituírem, menos elevado a 1 sobre 12, menos 1, vezes 132 menos 87, que é 45,
vezes a amortização, que é 328 mil sobre 132. Então aqui vocês têm a parcela 88, podendo fazer já num cálculo só, tudo já de uma vez só na calculadora, e não correr o risco de fazer nenhum arredondamento intermediário. Claro que quando vocês fizerem isso, vocês têm que chegar no mesmo valor de 3.507 com 16 que nós encontramos ali. E como nós fazemos essa questão na HP12C? Vamos lá. Então aqui nós vamos ter uma mistura do método financeiro, que nós vamos usar para calcular a taxa efetiva mensal, e o RPN, que a gente vai usar para calcular o saldo devedor, porque o saldo devedor é simplesmente 45 vezes a amortização, né? 45 é 132 menos 87. Observem que mais uma vez eu separei o exercício nesses pequenos módulozinhos. O primeiro a gente calcula a taxa mensal, que está em azul claro. Depois a gente calcula a parcela de amortização, que está em laranja. Depois o saldo devedor, que está em verde. Depois os juros da 88ª prestação, que está em roxo. E aí sim a 88ª prestação. Então começamos limpando os dados financeiros e eu vou calcular uma taxa. Eu gosto de limpar os registros, gosto de ver o zero ali para ter certeza que está tudo limpo. E vamos calcular agora então uma taxa efetiva mensal dada a taxa de 11,54 anual. Então é o meu PV, 11,54 é a minha taxa. Aí eu vou dizer que se passaram um ano e vou calcular o FV. Vai me dizer 1,1554. Tá, mas se esse um ano for 12 meses, qual seria a taxa que sai do mesmo valor 1 de PV e chega no mesmo valor de FV? 0,91426%. Aqui ela está na forma percentual. Então vou armazenar essa taxa lá no zero, que eu vou precisar dela no final. Então agora eu vou calcular a parcela de amortização, que é 328 mil dividido por 132. Então 328 mil, Enter, 132, divide. Está aqui nossa parcela de amortização, 2.484 com 84,8484. E isso eu vou armazenar no 1. E eu já sei que para calcular o saldo devedor eu vou precisar desse valor. Então eu vou seguir com esse valor aqui que está no visor e eu já vou encadear o cálculo, que eu quero isso vezes 132 menos 87, certo? Ou seja, eu quero 45 vezes disso, tá? Mas se vocês não fizeram de cabeça 132 menos 87, vocês podem simplesmente seguir 132, Enter, 87, menos, dá os 45, multiplica por aquele valor que estava no visor, aquela parcela de amortização. 111.818 com 18. Tá, então agora eu tenho o saldo devedor. Para eu calcular os juros, eu preciso incidir a taxa efetiva mensal sobre esse saldo devedor. Eu guardei a taxa no zero, então eu vou recall que está no zero e vou mandar calcular a porcentagem disso sobre aquele valor que estava no visor. 1.022 com 31. Agora que eu tenho os juros, eu vou recall a amortização, porque a parcela final é a amortização mais juros. Então os juros já estão aqui, eu vou chamar a amortização, que está lá no 1, e vou somar. 3.507 com 16. Essa é a resposta da questão do Geosvaldo. A última questão que eu escolhi é uma questão de renegociação de dívidas, assim como algumas que a gente já viu. Mas a diferença nessa é que ela vai mudar o sistema de amortização. Ou seja, ela não vai mudar simplesmente a taxa de juros ou o prazo. Ela vai mudar o sistema em si. Na questão que eu escolhi, que é a da Ludmilla, ela sai do price, vai para o saque, e a questão ainda pede a parcela do saque mais adiante. Então é uma questão um pouquinho chata de fazer, porque a gente tem que calcular dois saldos devedores, tem que fazer essa mudança do regime para conseguir depois calcular a parcela do saque.
Vamos lá ver a questão da Ludmila. Ludmila comprou uma casa no valor de R$610 mil, toda financiada pelo sistema Price, a uma taxa de 1,15% ao mês, por 192 meses. Após pagar a 48ª parcela, Ludmila procura o banco para renegociar a dívida. Então aqui no momento 48, ela vai fazer a troca. O banco propõe manter o prazo original, mas trocar o financiamento para o sistema SAC, com taxa mensal de 1,04% ao mês. Então não só vai trocar o regime, como vai trocar a taxa. Determine o valor da 64ª prestação se Ludmila aceitar a proposta. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. No início, nós temos esse fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa do Price. Então, a Ludmila pega R$610 mil e ela vai pagar isso em 192 prestações, sendo que a SAC, essas prestações são constantes de valor R, com uma taxa de 1,15% ao mês. O primeiro passo do problema é determinar o valor dessa prestação. Então já vamos fazer aqui qual é o valor do Price, porque é com esse valor que depois a gente consegue calcular o saldo devedor na data 48 para fazermos a renegociação da dívida. Então o que a gente sabe? Que a prestação é o principal vezes a taxa, vezes 1 mais a taxa elevado a n, dividido por 1 mais a taxa elevado a n menos 1. Então, nesse caso, seria 610 mil vezes a taxa de 0,0115, essa é a taxa do Price, vezes 1,0115, elevado na 192, que é o meu n do Price, dividido por 1,0115 elevado a 192 menos 1, e isso nos dá uma prestação de aproximadamente 7.893,67. Tá? Então, lembrando que eu não vou usar esse valor aproximado nos cálculos, eu só coloquei aqui para vocês verem mais ou menos qual é o valor da prestação. Então ela tem que pagar essa prestação de 7.893 com 68 centavos para quitar a dívida de 610 mil. O que vai acontecer? Lá no mês 48, então isso aqui tudo foi pago no mês 48, não tem mais essas prestações, foram todas pagas, e logo depois de pagar 48, ela quer renegociar, ela procurou o banco para renegociar a dívida. Então, quantas parcelas ela ainda tem para pagar? Ela ainda tem tudo isso aqui, ó, que está dentro dessa caixa verde. Ela tem 192 menos as 48 que ela já pagou. E isso são 144 parcelas a serem pagas. Mas 104 parcelas de quanto? Desse valor que nós acabamos de calcular, desse Rzinho de 7.000, de aproximadamente, né, 7.893 com 676, certo? Então, sabendo o valor dessa parcela e sabendo que ela tem 144 ainda para pagar e que ela está sobre o regime de 1,15% ao mês, a gente pode calcular esse saldo devedor aqui, pessoal. O saldo devedor na data 48, que é equivalente a esse fluxo que está dentro da caixa verde. Então, quanto vale esse saldo devedor na data 48? Esse saldo devedor na data 48, eu posso usar, ele é equivalente a esse fluxo dentro da caixa verde, e esse fluxo a gente sabe, tem 144 prestações, é sistema Price, tem a taxa de 1,15% e tem essa prestação aqui. Então, o saldo devedor na data 48 é o principal desse fluxo aqui em verde, e nós podemos usar as fórmulas de anuidade para escrever que é a prestação 7.893 com 676, e novamente eu não vou usar valores aproximados, vezes 1 mais a taxa de 0,115 elevado ao n, mas o n desse novo fluxo, ou desse fluxo que ainda não foi pago, é 144, menos 1, tudo dividido por 0,115,
vezes 1,0115 elevado na 144. E fazendo essa conta, nós descobrimos que o saldo devedor na data 48 é 554.126.752, aproximadamente, né? Então esse é o valor que a Ludmila precisa renegociar, o que ela quer renegociar ali na data 48. E agora ela vai usar o saque para fazer essa renegociação. Então observem que esse valor aqui, ele vai ser igual a esse fluxo que tem as prestações diminuindo, né? Por que as prestações agora estão diminuindo? Porque a prestação não é constante no saque, ela diminui. E o que a gente quer descobrir é a prestação na data 64. A prestação na data 64 vai ser a parcela de amortização do saque mais os juros da data 64. E os juros da data 64, ele é a taxa, só que é a taxa do saque agora, de 1,04%, então eu vou botar aqui a taxa do saque, vezes o saldo devedor na data 63. Observem que a gente calculou o saldo devedor da data 48, que era o saldo devedor que a gente precisava para fazer a renegociação do saque. Agora, para calcular a parcela 64, a gente vai precisar do saldo devedor da data 63. Mas esse é um saldo devedor de saque, então ele é diferente de calcular. Então esse saldo devedor aqui vai ser tudo que falta ser pago. E o que falta ser pago? Bom, como ela manteve o prazo original, originalmente nós temos 192 parcelas. E quantas já foram pagas na data 63? 63 delas. Então 192 vezes menos 63 vezes as amortizações. Então tenho essa quantidade de amortizações que não foram pagas ainda. Isso nos dá 129 parcelas de amortização que não foram pagas na data 63. Isso aqui é 129 parcelas de amortização. Então nós temos que a prestação na data 64 é a amortização mais a taxa do saque vezes 129 parcelas de amortização. E quanto vale a parcela de amortização? Bom, a parcela de amortização, se a gente olhar aqui, né, a gente sabe que o saldo devedor, nós calculamos, é 554.126,752, quando ela vai renegociar a dívida na data 48. Então, a parcela de amortização vai ser 554.126,752, dividido por quanto? Dividido por quantas parcelas ela ainda tem para quitar. Quantas são? 144, porque ela não altera o prazo de 192. Então, em cada um desses 144 meses, eu tenho que pagar 144 avos de 554.126,752. E isso aqui nos dá uma parcela de amortização de 3.848,102. Mas eu não vou usar esse valor, eu vou usar o valor original dividido por 144. Então nós temos aqui que isso vai ser o valor original que apareceu do saldo devedor lá. Eu vou colocar ele aqui como 554.126,752, mas a gente vai fazer encadeado lá na calculadora sem nenhum arredondamento intermediário. Dividido por 144, mais a taxa do saque, que é 0,0104, vezes 129, vezes essa amortização, que de novo é 554.126,752, dividido por 144. Então, fazendo essa conta, nós obtemos que o valor da parcela 64 é aproximadamente 9.010,716. Ou arredondando, agora sim, que é a resposta final, né? A gente pode dizer que a parcela 64 vai ser 9.010,72 centavos.
Então vamos resolver a questão usando a calculadora HP12C. Vocês podem parar o vídeo e tentar fazer essa sequência de teclas, tentar entender o que está acontecendo. Está separado em módulos novamente. Essa primeira parte calcula a prestação do price. Agora depois vocês calculam o saldo devedor depois de 48 meses. Aí, sabendo o saldo devedor, a gente pode calcular a parcela de amortização do novo sistema, do saque. Sabendo a parcela de amortização, nós podemos calcular o saldo devedor depois de 63 meses. E sabendo o saldo devedor depois de 63 meses, nós podemos calcular os juros da 64ª prestação. E sabendo os juros, nós podemos calcular agora a prestação, sabendo os juros e amortização. Então vamos fazer. Então vou limpar meus dados financeiros. Vou declarar 610 mil como meu PV. A taxa é 1,15. O número de parcelas do price é 192. E aí peço PMT. 7.893,67. Essa é a prestação do price. Agora eu vou querer saber qual é o saldo devedor na data 48. Então eu vou ver quantas parcelas ainda faltam a serem pagas. Então eu vou calcular 192, enter 48, menos, e declaro isso como meu N e pergunto o PV. 554, 126, 78. Esse é o saldo devedor na data 48. Como que eu calculo a parcela de amortização do saque? Bom, ela está devendo, a Ludmila está devendo esse valor de 554.126. Na data 48. E ela ainda tem 144 meses para terminar de pagar esse financiamento. Como eu sei que é 144? Está aqui gravado no N, né? É só eu recall o N e eu vejo. Então eu vou dividir aquele valor por esse 144. E vai me dar 3.848,102. Essa é a parcela de amortização. Vou armazenar ela. Vou precisar depois mais no final, mas também vou precisar agora para calcular o saldo devedor no mês 63. O saldo devedor vai ser quantas parcelas ainda faltam a ser pagas vezes 3.848. Então 192, enter, 63, menos, e aí multiplica por aquele valor que estava ali na tela. Vai dar 496 com 405, 24. Lá na nossa conta a gente fez tudo direto, a gente não passou por esses dois passos. Nós passamos escrevendo eles como a prestação na data 64, a amortização mais os juros. E aí fizemos o cálculo todo junto no final. Tá, então aqui nós temos o saldo devedor, os juros é 1,04% disso. Então 1,04%. E vai nos dar que os juros da prestação 64 é 5.162,61. Agora eu vou trazer de volta a amortização e vou somar com esses juros. 9.010,71,7. Então, arredondando, 9.010,72. Então essa é a nossa resposta, pessoal, 9.010,72 centavos. Então essas são as questões que eu queria mostrar para vocês de sistema de amortização. Observem como saber calcular o saldo devedor é algo super importante em questões de sistema de amortização, assim como era em questões de anuidade. Então vocês têm que saber se mover na linha do fluxo de caixa, na linha do tempo, e calcular o saldo devedor em qualquer momento para conseguir resolver essas questões. Qualquer dúvida que vocês tenham, postem lá no fórum de sistemas de amortização e até a próxima. Tchau, tchau.